Essa questão aqui é da UEA, é a estadual do Amazonas, beleza? Questão boa, cara, tradicional essa. Vamos lá, em recipiente ideal, ideal, nem participa, certo? Um a menos. Termicamente isolado, contém 200 gramas de água a 20 graus Celsius, em que são mergulhados 50 gramas de gelo, inicialmente a menos 40, certo? O calor específico da água é 1 e o do gelo é meio, ambos em caloria por grama grau Celsius, ok? Enquanto o calor latente de fusão do gelo a 0 graus Celsius é 80 calorias por grama. Beleza. Após o estabelecimento do equilíbrio térmico na amostra, é correto afirmar que restarão 12,5 gramas de gelo. Restarão o gelo não sofrerá fusão, o gelo vai se fundir completamente. Bom, então, nesse exercício, nós temos gelo e não sabemos o destino dele, certo? Não sei se o gelo derrete todos, derrete só uma parte, não sei. E, gente, aí é aquele caso clássico que, inclusive na aula teórica, foi explicado. Toda vez que eu tiver gelo e não souber o destino dele, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Esse é um exercício de temperatura de equilíbrio, então a gente já sabe que é princípio geral. Só que antes de fazer o princípio geral, eu tenho que descobrir o que acontece com o gelo. E como é que eu monto o roteiro sem saber o que acontece com o gelo? Então, para isso vem o famoso balanço energético. Balanço energético, para quem não se lembra, é o cálculo de quanto que o gelo precisa para derreter e quanto que os corpos mais quentes podem ceder para ele, certo? Por favor, não é balanço geral, porque o Marlon não falou isso nenhuma vez. Eu perguntei, gente, o que é que tem que fazer mesmo? Ela, balanço geral. Não, balanço geral é um programa Record, com polares, certo? Então tá, vamos lá. O que era o balanço energético mesmo? Para quem não se lembra, é o seguinte, nós vamos fazer o cálculo de quanto que o gelo precisa para derreter por completo e quanto que os corpos mais quentes podem ceder para ele, ok? Gente, o gelo ele estava inicialmente a menos 40. E menos 40 não é a temperatura de fusão. Então, quando você fornecer calor para ele, primeiro ele vai esquentar. Esquentar até quanto, gente? Até 0, para depois derreter. Então, ele esquenta até 0 para depois derreter. Então, são duas quantidades de calor. Uma sensível e a outra latente, ok? Então, sensível mais latente. Que macete mais que mole, certo? Vamos lá, vamos jogar os dados. Massa de gelo, 50 gramas. Aí, né? 50 gramas. Calor específico do gelo, meio. Delta teta do gelo, temperatura final 0, porque ele tem que esquentar até 0, né? Para poder derreter. Temperatura final 0 menos a inicial, que é menos 40. Beleza, mais calor latente, quantidade de calor latente. Massa que mudou de fase. Gente, eu quero que o gelo derreta todo. Então eu vou botar a massa, 50. Calor latente de fusão, 80, certo? Bom, então o gelo ele precisa de 5.000 calorias para derreter por completo. Quem é que vai ceder calor para o gelo? É a água. Gente, a água ela estava a 20 graus, certo? E será resfriada. Então o calor dela é do tipo sensível. Vamos lá, que macete. Massa de água, 200 gramas. Calor específico da água, 1. E o delta teta, lá, hein? Não se esqueça, toda vez que eu estou fazendo balanço energético, água com gelo ou alguma coisa com gelo, a gente vai supor que esse cara resfria até 0, porque na hora que chega, quando ele chega a 0, ele encontra um gelo lá que está a 0. E quando as temperaturas ficam iguais, essas são as trocas de calor. Então nós vamos supor, gente, isso é um chute, que a água vai até 0, tá bom? Vamos lá. Temperatura final 0 menos a inicial, que é 20. Então, a quantidade de calor deu menos 4.000. E que o menos quer dizer calor cedido. Agora vem algo importante. É a hora da conclusão. Uma conclusão. Quanto que o gelo precisa para derreter por completo? 5.000 calorias. Quanto que a água pode ceder para ele? 4 apenas. 4, certo? Então, olha só. O que nós vamos concluir? Gente, olha só. Vamos ler no calor sensível. Vamos aqui na quantidade de calor sensível. A quantidade de calor sensível é essa aqui, né? Certo? 50... Perdão, vamos fazer assim, mais fácil. Meio vezes 40, 20. 20 vezes 50, 1.000. Certo?
Então, você percebe que para aquecer o gelo de menos 40 até zero, ele precisa de 1.000 calorias. A água consegue fazer isso? Consegue. Ela pode acender 4.000, né? Então, a água consegue aquecê-la até zero. Certo? Só que ela não consegue derretê-lo todo. Porque para derretê-lo todo, ainda precisa de mais 4.000 calorias e só sobraram 3.000 para a água, certo? Então, a água, ela consegue aquecer o gelo até zero? Sim. Sim. Beleza? Isso ela consegue, mas ela não consegue derretê-lo todo. Então, conclusão, o que a gente vai ter no fim? Nós vamos ter gelo e água, certo? A gente vai ter gelo e água. O gelo não derrete todo. E qual é a única temperatura em que é possível termos gelo e água em equilíbrio? A única temperatura possível é zero. Aqui, ó, gente. Zero. Então, a água vai se até zero. Chegou no zero. O que derreteu de gelo ali, beleza. Foi o que deu. Acabou, certo? Tranquilo. Então, é isso que vai acontecer, tá? Aí, agora que nós descobrimos o que acontece, o que acontece mesmo? O gelo esquenta, derrete uma parte. A água esfria até zero e para, não é isso? Agora que nós descobrimos o que acontece, montaremos o roteiro, beleza? Gente, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, o roteiro, cara. Eu fico, toda hora eu fico chorando para pedir roteiro, certo? Então, vamos lá. Quantos corpos temos aí? 2. Primeiro é o gelo, né? O gelo, ele estava a menos 40, certo? Aí o que vai acontecer com ele? Gente, ele vai ser aquecido até zero, né? Quantidade de calor sensível, porque está variando a temperatura. Bom, chegou na temperatura zero. O que acontece com o gelo? Ele vai derreter, mas ele vai derreter só uma parte, né? Então, a gente vai ter gelo e água, ambos a zero. Essa água aqui vinda do gelo, certo? Lembrando que quando muda de fase, não muda a temperatura. E o calor agora é do tipo latente, certo? Do tipo latente. Porque eles estão mudando de fase. O outro corpo é a água. A água está a 20 e será resfriada até zero, porque no fim a temperatura é zero, né? Beleza. Quantidade de calor sensível, pois variou a temperatura. O princípio geral fala que se nós somarmos tudo, essas contas dá zero, né? Vamos lá. Calor sensível do gelo, mais calor latente do gelo, né? Mais calor sensível da água. Essa soma tem que dar zero. Vamos jogar os dados, então? Calor sensível do gelo, gente. Que macete. Massa do gelo, 50. Calor... Opa, tá digitado errado. É vezes calor do gelo. Massa de gelo, 50. Calor específico do gelo, meio. Delta teta do gelo. Temperatura final, 0. Menos inicial, menos 40. Vai dar mais 40. Beleza. Calor latente. Que mole em que o M é a massa que mudou de fase. Gente, pelo amor de Deus, não coloque 50 gramas ali, porque eu não sei quanto de gelo que derreteu, cara. Certo? Então, na quantidade de calor latente, o M é a massa que mudou de fase. E é exatamente a minha pergunta, certo? Vezes o calor latente de fusão, que é 80. Mais calor sensível da água. Que macete? Massa de água 200, calor sensível da água é 1. Delta teta é temperatura final 0, menos a inicial que é 20. Prontinho, isso aqui tudo é igual a zero. Morreu. Fazendo a conta, o M deu 37,5. Agora, cuidado, hein? Quem que é esse cara que a gente acabou de encontrar? Só nós acabamos de encontrar a massa de gelo que derreteu, certo? Quantos gramas nós tínhamos de gelo? 50. Derreteram 37,5. Conclusão, sobraram 12,5 gramas, ok? Resposta letra A.